E se o padre que você mais admirava desaparecesse do dia para a noite? O que ninguém contou, e que a igreja tentou enterrar, começa com um vídeo polêmico, um silêncio estranho, e termina num escândalo que abalou o país. Um padre carismático, adorado nas redes sociais, acusado de relativismo, abandonado pelos próprios colegas e depois sumido. Mas o que aconteceu nos bastidores é ainda mais chocante. Tráfico, manipulação e um plano para usar a fé como fachada. Essa história não é apenas sobre religião. É sobre o que acontece quando a verdade é grande demais para caber dentro da batina. Ninguém sabe exatamente quando ele virou fenômeno, mas todos lembram da primeira vez que viram aquele vídeo. Uma multidão chorava enquanto o padre, de batina branca, cantava com os olhos fechados e a voz embargada. Mesmo que todos vão embora, Deus fica. Aquilo não era só uma missa, era uma experiência. Uma história emocionante nascia ali, com um suspense que parecia carregado de algo maior do que palavras. E assim, começava a incrível jornada de um homem que não sabia o quanto sua fé seria testada. Padre Fábio era diferente, não só pelo jeito leve de pregar, mas pela forma como olhava nos olhos dos fiéis, como quem enxerga a alma. Suas homilias misturavam humor, dor e emoção numa linguagem cativante, direta, simples. Falava de abandono como quem já sentiu a dor de não ser ouvido. Contava histórias de superação com tanta entrega que até os céticos prendiam a respiração. Eu não sou especial. Eu só sobrevivi à minha própria escuridão, dizia com um sorriso melancólico. Seu canal no YouTube explodiu depois que uma pregação sobre perdão viralizou. Mais de 3 milhões de visualizações em menos de uma semana. Você não perdoa pelo outro. Você perdoa porque seu coração não merece prisão perpétua, dizia no vídeo, enquanto milhares comentavam que aquela frase havia mudado suas vidas. A história incrível daquele padre simples e carismático atravessava o país. Mas como toda boa narrativa com emoção e suspense, algo estava prestes a virar. A fama veio com força, palestras lotadas, convites para programas de televisão, entrevistas com jornalistas encantados pela sua visão moderna e sensível da fé. Ele parecia inalcançável, mas seguia humilde, sempre repetindo: "Não se apaixonem por mim, amem a mensagem." Muitos diziam que ele era a voz que a igreja precisava ouvir. Mas em toda a história cativante, há um ponto de virada. E no caso dele, esse ponto veio como uma bomba. Foi numa manhã de terça-feira quando um trecho fora de contexto apareceu nas redes. No vídeo, Fábio parecia questionar verdades absolutas da doutrina. O título do post era provocativo: "Padre relativista?" E bastou isso para a tempestade começar. A história emocionante de fé virou campo de batalha. E no meio da confusão, uma pergunta pairava no ar: quem é de fato Padre Fábio? Antes das câmeras, dos likes e da história emocionante que o mundo conheceu, havia apenas um menino magro, descalço e curioso. Fábio cresceu num vilarejo empoeirado do sertão, onde as noites eram cortadas pelo som do rádio velho de sua avó, e as manhãs começavam com o cheiro de café ralo. Seu pai havia desaparecido cedo, uma dessas histórias que se sussurram, mas nunca se explicam. A mãe sustentava os filhos como podia, lavando roupa para os vizinhos, e foi ali, no altar, improvisado de uma igrejinha de barro, que o mistério da vocação o fisgou. "Eu quero ser aquele homem de batina, mãe." O que faz todo mundo chorar sem gritar. Fábio tinha só 9 anos quando disse isso. Aquilo não era só um desejo, era um chamado. Mesmo criança, já demonstrava uma fé que misturava emoção e surpresa. Ajudava nas missas, lia a Bíblia, deitado na rede, imitava o padre na frente do espelho com um lençol nos ombros. Sua avó dizia: "Esse menino tem o céu nos olhos e as dores do mundo no coração." Anos depois, já em seminário, enfrentou uma realidade diferente. Dogmas rígidos, teologias frias e a saudade latente de casa.
Enquanto muitos viam nos estudos apenas obrigação, ele enxergava poesia até nos textos mais secos. Apaixonou-se por Santo Agostinho, encantou-se com o silêncio de São João da Cruz e chorou ao ler Teresa de Ávila. A vocação se fortalecia, mas também crescia uma inquietação. Como levar uma fé tão incrível às pessoas de forma viva, cativante e humana? Essa pergunta nunca mais o abandonaria. O primeiro vídeo viral veio de surpresa. Uma pregação gravada por um fiel no celular, em péssima qualidade, mas com uma verdade tão intensa que ninguém conseguia parar de assistir. Padre Fábio falava sobre perdão com tanta emoção que parecia estar revivendo cada palavra. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem doer, dizia, com lágrimas nos olhos e um silêncio poderoso entre cada frase. O vídeo se espalhou como fogo em mato seco. Aquela história emocionante tinha encontrado seu palco. A internet. Em poucos meses, o canal no YouTube já somava milhões de visualizações. Seus vídeos combinavam reflexão profunda, humor leve e uma linguagem direta que falava com todo mundo. Da senhora que reza o terço ao jovem que nunca entrou numa igreja. A cada nova publicação, mais gente se emocionava, comentava, compartilhava. Você falou comigo, padre. Eu precisava ouvir isso hoje. Era essa a mensagem mais comum entre os comentários. Fábio virou símbolo de uma fé cativante e acessível. Convites começaram a chover. Podcasts, programas de TV, eventos ecumênicos. Sua história incrível agora inspirava até quem dizia não acreditar em nada. Em entrevistas, falava com naturalidade sobre temas difíceis como culpa, abandono e reconciliação. E quanto mais visibilidade ganhava, mais crescia a responsabilidade. Mas, por trás do brilho da fama, um suspense silencioso se formava. Pois nem todo sucesso é bem-vindo em ambientes onde o controle fala mais alto que o amor. Foi numa manhã comum, dessas que começam com café e notificações no celular, que tudo desandou. Um canal sensacionalista publicou um trecho recortado de uma entrevista antiga, onde Fábio dizia: nem tudo é preto no branco. A fé também habita as zonas cinzentas do coração humano. O vídeo, isolado do contexto, soava como heresia aos olhos dos mais radicais. Em minutos, a palavra relativismo se espalhou como veneno. A história emocionante agora ganhava contornos de escândalo. Grupos conservadores passaram a compartilhar o vídeo com legendas como "Padre progressista deturpa a doutrina". A emoção que antes unia, agora gerava divisão. Pessoas que se diziam admiradoras de Fábio começaram a atacá-lo sem sequer buscar a íntegra da entrevista. Padre ou influencer? Ironizavam nos comentários. O suspense só aumentava com o silêncio do próprio Fábio, que não respondia, não se justificava, não se defendia. Como se já soubesse que tudo estava prestes a ruir. Nos bastidores, o padre observava em choque a transformação de sua imagem. A mesma internet que o havia consagrado, agora o crucificava. Aquilo não era só uma crise de reputação. Era uma ferida aberta no peito de alguém que só queria falar de amor. O mais cruel foi ver que, em vez de o procurarem para entender, preferiram o linchamento virtual. Mas o golpe mais doloroso ainda estava por vir, e viria de onde ele menos esperava. A internet virou um campo de guerra. De um lado, fãs fiéis defendendo Fábio com unhas e dentes. Do outro, críticos impiedosos lançando julgamentos como pedras. Manchetes de portais duvidosos estampavam frases como "Padre Estrela se afasta da doutrina tradicional" ou "Influencer de batina trai valores da igreja". O suspense crescia a cada atualização. Era como assistir em tempo real a desconstrução pública de uma história emocionante. Fábio não conseguia mais sair na rua sem ouvir sussurros, olhares atravessados, perguntas venenosas disfarçadas de preocupação. "O senhor ainda acredita em tudo que prega, padre?" Uma fiel lhe perguntou no mercado, sem saber que aquela frase o acompanharia por noites a fio. Até os programas que o exaltaram começaram a evitá-lo. A imprensa, faminta por audiência,
Usava sua imagem como combustível para polêmicas. Ninguém parecia interessado na verdade, apenas na manchete mais cativante. Enquanto isso, o algoritmo fazia sua parte entregando o vídeo polêmico a quem já estava disposto a odiá-lo. Quem fala demais, uma hora se entrega, dizia um comentário com centenas de curtidas. Mas o que quase ninguém sabia era que, por trás das câmeras e da batina, um homem começava a se partir por dentro. E nos próximos dias, o que antes era apenas crítica se transformaria em solidão. As mensagens diminuíram. Os amigos que antes lotavam sua caixa de entrada com convites e elogios agora sumiam em silêncio constrangedor. Até os mais próximos, aqueles que partilharam mesa e confissões, passaram a responder com frieza ou sequer visualizavam. A história emocionante que ele carregava parecia ter perdido o brilho, ou talvez fosse mais cômodo esquecê-la. Quando a luz se apaga, a sombra revela quem realmente fica. Ele murmurava diante do celular mudo. O bispo, seu mentor e figura paterna na fé, não fez sequer uma ligação. Apenas um comunicado protocolar lido ao final da missa. A diocese se posiciona em oração pelo padre Fábio. Nada mais. Nenhuma conversa. Nenhuma tentativa de ouvir seu lado. Era como se ele tivesse deixado de existir. A falta de respaldo institucional foi o golpe mais duro. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer crítica. E os fiéis? Os fiéis. Alguns ainda o olhavam com carinho, mas a maioria já não sabia o que pensar. Será que ele se perdeu? Perguntavam entre si. As igrejas que antes ecoavam com sua voz agora pareciam vazias, mesmo cheias. A emoção, que antes unia, agora criava uma tensão invisível no ar. O homem que antes inspirava fé, agora era olhado com desconfiança, como se tivesse traído um pacto invisível com o sagrado. As noites viraram tormento. O travesseiro já não acolhia, só pressionava pensamentos que vinham como enxurrada. Onde foi que eu errei? Por que Deus se calou comigo? A insônia era sua nova companheira. E com ela, o copo de vinho que antes abençoava a missa, agora escorregava para a fuga. Cada gole parecia aliviar um pouco, até que a culpa chegava, mais forte que a ressaca. A história emocionante de fé começava a se transformar num labirinto escuro e sem saída. A oração perdeu sentido. Os salmos que antes emocionavam, agora pareciam palavras vazias. Fábio começou a faltar às próprias missas, escondendo-se atrás de desculpas frágeis, fingindo que ainda era o mesmo. Mas quem olhava nos olhos dele, se ousasse olhar fundo, via que algo se quebrava por dentro. Eu não acredito mais em mim, e talvez nem nele. Foi essa frase que disse ao espelho, com um sorriso cansado e os olhos fundos. Os sinais eram visíveis para quem quisesse ver. Roupas desalinhadas, olheiras profundas, um vazio nos gestos que antes eram cheios de vida. Alguns paroquianos cochichavam. Ele tá estranho. Mas ninguém ousava perguntar. Era mais fácil julgá-lo do que acolhê-lo. O padre que curava com palavras agora sangrava em silêncio. E era justamente esse silêncio que o levaria a tomar uma decisão inesperada. Foi numa segunda-feira nublada que ele entregou a carta ao chanceler da Cúria. Uma folha simples, com letra trêmula e um pedido direto. Afastamento por tempo indeterminado. Não havia justificativas longas, apenas a frase final: preciso reencontrar o que perdi. O pedido surpreendeu a todos, mas ninguém teve coragem de contestar. A história emocionante daquele padre agora entrava em modo de pausa, ou fuga. Sem despedidas, sem alarde, Fábio pegou algumas roupas, livros e o velho terço da avó e partiu rumo ao interior. Um lugar que poucos conheciam, indicado por um frade com quem havia trocado cartas anos atrás. Lá, havia uma casa de retiro esquecida pelo tempo. O lugar, ideal para alguém que queria desaparecer sem morrer. O suspense crescia. O que faria um padre carismático abandonar tudo no auge? No coração da serra, longe de qualquer conexão,
Ele iniciou o que chamava de exílio espiritual. Era mais que isolamento. Era uma tentativa desesperada de sobreviver a si mesmo. Sem missas, sem fiéis, sem likes. Apenas silêncio, solidão e os fantasmas que ele evitou por tanto tempo. Mal sabia ele que esse silêncio guardava mais respostas do que qualquer sermão. O lugar parecia esquecido por Deus, e era exatamente isso que ele procurava. Uma casa de pedras antigas, coberta de musgo, cercada por mato alto e o som constante do vento. Não havia sinal de celular, nem energia elétrica constante. Apenas um fogão a lenha, uma cama dura e o velho sino que tocava 3 vezes ao dia. Era ali que Fábio enfrentaria sua história emocionante mais dura. A de olhar para dentro. A rotina era austera. Acordava cedo, varria o chão da capela abandonada, colhia legumes do pequeno quintal e passava horas sentado olhando o nada. O silêncio era denso, como se tivesse peso. Não havia mais público, não havia mais palmas. Só ele, Deus e o eco dos próprios pensamentos. Em alguns dias, chorava sem motivo. Em outros, ria do próprio choro. A mente oscilava entre lembranças cativantes e abismos sem nome. Foi nesse ambiente suspenso no tempo que ele começou a escrever. Pequenos bilhetes, frases soltas, orações incompletas. O que é a fé sem plateia? Escreveu certa noite, à luz da vela. A solidão era sua penitência e seu refúgio. Mas a história incrível ainda não havia terminado. Algo, ou alguém, estava prestes a interromper esse exílio. De forma inesperada, ele apareceu como quem não quer nada, puxando um carrinho de mão e assobiando baixo. Chamava-se Seu Clemente, o jardineiro da casa de retiro há mais de 30 anos. Tinha as mãos calejadas, o olhar sereno e uma mania estranha de falar com as plantas como se fossem gente. Padre Fábio, né? O senhor chegou quebrado, mas tem raiz boa. Aquela frase, simples e inesperada, foi o início de uma amizade que salvaria sua alma. Os dois passaram a se encontrar diariamente ao lado do pomar, onde Clemente cuidava das roseiras como se fossem criaturas sagradas. Conversavam pouco no início, mas o velho tinha o dom de lançar perguntas que cutucavam a ferida. Padre, o senhor acredita mesmo em redenção ou só pregava por costume? Era como se ele enxergasse através da batina, direto no coração. O suspense começava a se transformar em reflexão. Com o tempo, Fábio começou a desabafar. Falava de traições, de fé ferida, de culpa. Clemente ouvia, sorria de lado e soltava frases que pareciam parábolas. O solo precisa morrer para dar fruto. Era uma história emocionante contada em gestos, em silêncios, em olhares. E foi justamente num desses silêncios que um envelope chegou. Sem remetente, sem selo. Apenas 3 palavras rabiscadas com força. Procure por Elias. Ele encontrou o envelope embaixo da porta da capela, logo após uma madrugada de tempestade. O papel estava levemente úmido, as bordas amassadas, mas a caligrafia era firme, quase agressiva. Procure por Elias. Só isso. Sem assinatura, sem explicações, sem data. Era uma frase simples, mas carregada de um suspense estranho, como se algo estivesse prestes a se revelar. O coração de Fábio disparou. Não de medo, mas de um tipo antigo de curiosidade. A espiritual. Durante horas ele ficou encarando o bilhete, como quem espera que as palavras falem por conta própria. Quem era Elias? Por que agora? Como alguém o encontraria naquele lugar tão isolado? A emoção que sentia era uma mistura de inquietação e surpresa. A vida pacata, silenciosa, começava a ganhar contornos de mistério. Será um chamado? Ou mais uma provação? Pensou enquanto relia a carta pela 10ª vez. Ele levou o bilhete até Clemente, que não pareceu surpreso. Elias. Esse nome já ecoou por aqui. Faz tempo. Mas o velho não dizia mais. Apenas olhou para o horizonte e disse: se tiver,
Que procurar, não vá como padre, vá como homem. Aquela fala ficou gravada. A história emocionante de sua reclusão espiritual estava mudando de tom, e o próximo passo poderia mudar tudo. Fábio tentou ignorar o bilhete nos primeiros dias. Dobrou o papel com cuidado e o colocou entre as páginas de um antigo livro de São João da Cruz. Deve ser algum engano. Ou só mais uma provocação, dizia a si mesmo, tentando racionalizar o desconforto. Mas à noite, o sono fugia, e a frase martelava como prece invertida. Procure por Elias. Era como se aquele chamado não viesse de fora, mas de dentro. Terceiro dia. Acordou antes do sol. Fez café forte, sentou-se na varanda da casa de retiro e encarou o céu rosado como quem busca respostas nas nuvens. Algo dentro dele se movia, uma centelha de fé, ou talvez de teimosia. E se isso for parte do meu resgate? Sussurrou como se estivesse confessando um pecado ao vento. A história emocionante que o trouxe até ali começava a pedir um novo capítulo. Foi até Clemente e disse, quase envergonhado, se eu quiser saber mais sobre esse Elias, por onde começo? O jardineiro apenas sorriu e apontou para a velha garagem do mosteiro. No fundo tem uns papéis antigos. Comece limpando a poeira. Às vezes a gente acha mais do que sujeira. E assim, empurrado por um suspense crescente e uma curiosidade que já não cabia no peito, Fábio decidiu ir atrás do nome que insistia em chamá-lo. Entre caixas empoeiradas e registros esquecidos, Fábio encontrou um nome repetido em vários papéis velhos. Abrigo Esperança de Elias. Um pequeno centro de acolhimento cristão que funcionava na periferia de uma cidade vizinha, fechado há quase uma década. Os documentos mencionavam atendimento a jovens em situação de risco, apoio espiritual e reabilitação social. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma nota de rodapé com um nome familiar. Dom Ricardo, o mesmo bispo que agora se mantinha em silêncio absoluto. Fábio anotou o endereço com pressa. Algo naquela história cheirava a segredo mal enterrado. O abrigo fora fundado com apoio da diocese, mas encerrado de forma abrupta e sem explicações. Algumas anotações mencionavam irregularidades, mas nenhuma informação concreta. A emoção se misturava com o suspense. Ele estava prestes a abrir uma porta, que talvez nunca devesse ser reaberta, mas algo dentro dele dizia: a verdade não teme poeira. De volta à varanda, compartilhou o que descobriu com Clemente. O jardineiro ouviu tudo em silêncio e ao final disse apenas: nem tudo que fede está morto. Às vezes só está escondido. Fábio entendeu o recado. A história emocionante que parecia terminar em reclusão agora o empurrava para algo maior. No dia seguinte, ao nascer do sol, ele pegaria a estrada com o coração acelerado e uma pergunta ardendo na alma. O que realmente aconteceu naquele abrigo? O portão enferrujado rangia como se protestasse contra a presença de Fábio. O prédio do antigo abrigo estava abandonado, janelas quebradas, pichações nas paredes, e um silêncio denso demais para um lugar que um dia abrigou esperança. Ele caminhou devagar pelo corredor principal, sentindo o peso da história emocionante gravada nas paredes. As salas ainda tinham marcas de crucifixos arrancados e quadros empoeirados de santos. Mas o que mais o inquietava era o vazio, como se algo tivesse sido apagado às pressas. Na saída, avistou um senhor observando à distância, apoiado numa bengala. Chamava-se Antero, ex-funcionário do abrigo. O senhor não devia estar aqui, disse, com a voz baixa e olhos que evitavam contato. Fábio insistiu. Falou sobre a carta, sobre Elias, e então o homem respirou fundo. Elias não era um homem. Era um nome usado por um grupo dentro da igreja. O abrigo era só a fachada. A revelação caiu como um trovão no peito do padre. Antero hesitou antes de entregar um pequeno envelope surrado. Eles nunca procuraram por isso. Acho que sabiam que ia voltar para as mãos certas.
Dentro, um pendrive. Sem legenda, sem identificação. Apenas aquele objeto comum carregado de suspense e promessa de surpresa. Fábio agradeceu em silêncio, com as mãos tremendo. Sabia que, a partir dali, não havia mais volta. A história incrível estava prestes a atingir um novo patamar, mais sombrio e decisivo. De volta à casa de retiro, Fábio conectou o pendrive no velho notebook que usava apenas para escrever. A tela piscou, e uma pasta apareceu. Elias. Classificados. Dentro, dezenas de arquivos, vídeos, PDFs, planilhas. Coração acelerado, mãos suadas. Abriu o primeiro vídeo e viu uma reunião filmada às escondidas. Rostos conhecidos da diocese discutindo logística e proteção institucional. As palavras eram frias, calculadas. A história emocionante que ele pensava ser pessoal agora ganhava contornos de rede organizada. Outros vídeos mostravam jovens sendo transferidos de um local para outro, sempre com justificativas ambíguas. Um documento assinado digitalmente trazia nomes de bispos, padres, políticos, e lá estava entre eles Dom Ricardo. As planilhas listavam pagamentos, datas e até códigos de movimentação. A emoção deu lugar a um silêncio sufocante. Eu fui parte disso, sem saber, pensou. O pendrive revelava não só corrupção, mas o uso do próprio Fábio como escudo moral. Em um dos arquivos de áudio, uma voz familiar dizia: Padre Fábio é perfeito para a função. Carismático, popular, inofensivo, ele vai segurar as pontas enquanto tudo se apaga. Aquela frase o paralisou. O suspense não era mais só institucional, era pessoal. Sua imagem, sua fé, sua missão. Tudo havia sido manipulado. E naquele momento ele soube. Ou contaria a verdade ao mundo, ou morreria com ela entalada na alma. Fábio passou a madrugada em claro, assistindo vídeo por vídeo, lendo cada linha dos documentos como quem vasculha os escombros da própria vida. Ficou claro. O abrigo Elias era fachada para uma rede de tráfico humano com ramificações internacionais, disfarçada sob o selo da caridade cristã. Crianças e adolescentes eram retirados de famílias frágeis, acolhidos, e depois sumiam sem rastros. A emoção que ele pregava estava sendo usada como isca, e sua história incrível como blindagem. Mais duro que a verdade dos documentos era descobrir seu papel nisso tudo. Fábio fora promovido, elogiado, alçado à fama exatamente por não saber de nada. Ele era o rosto limpo que dava credibilidade ao sistema. Eu era o véu sobre a podridão, sussurrou, olhando para a tela apagada do notebook. A ficha caía como pedra. Sua fé, sua imagem, sua missão haviam sido instrumentalizadas por algo monstruoso. Não sabia se chorava, gritava ou apenas desaparecia. Por um momento, pensou em queimar tudo, mas sabia que não podia. A verdade liberta, mesmo quando destrói. Lembrou-se de uma frase que ele mesmo dizia em suas pregações. O suspense agora era outro. O que fazer com tudo aquilo? A história, emocionante que começara como uma inspiração, agora carregava nas mãos uma bomba que podia implodir a igreja que tanto amava. Nos dias que se seguiram, Fábio mal comia. A batina pendurada no cabide parecia um lembrete cruel da vida, que ele não sabia mais se podia vestir. Sentava por horas diante da cruz da capela abandonada, sem rezar. Apenas olhando, como quem espera que Cristo se explique. A fé, que antes era sua fortaleza, agora tremia como uma vela exposta ao vento. Por que tu permitiste isso? Perguntou uma vez, quase num grito. Não houve resposta. Mesmo com o coração em ruínas, havia algo que não se apagava. A busca pela verdade. Era ela que o mantinha de pé. A história emocionante que o levara até ali podia estar manchada, mas sua consciência precisava respirar. Clemente, observando à distância, se aproximou numa dessas tardes e disse: Talvez o Senhor não tenha perdido a fé. Talvez só esteja descobrindo onde ela começa.
Aquilo calou fundo. Fábio decidiu que não ia fugir, que não ia permitir que sua imagem continuasse encobrindo o horror. Mas também sabia que precisaria coragem para enfrentar o sistema que o usou. O suspense agora não vinha mais da dúvida, mas da decisão. Ele não tinha mais certeza sobre seu lugar na igreja, mas tinha certeza sobre seu compromisso com a verdade. E esse compromisso o levaria a um novo tipo de confissão. Na madrugada seguinte, Fábio pegou papel e caneta e começou a escrever. Não era uma carta de denúncia nem um comunicado à Cúria. Era uma confissão. Longa, dolorosa, escrita entre pausas e lágrimas. Ali, ele falava das vezes que duvidou de Deus, das noites em que se embriagou tentando esquecer, do orgulho que sentiu ao ser aplaudido, e principalmente da vergonha de ter sido cúmplice sem saber. Se pequei, foi por omissão, escreveu, e por ter amado mais a aceitação do que a verdade. Terminada a carta, Fábio caminhou até a capela, ajoelhou-se diante do altar e leu em voz alta, sozinho. Era uma espécie de sacramento entre ele e o silêncio. Não havia absolvição ali, apenas um alívio cortante. A história emocionante que o tornara conhecido estava sendo reescrita, agora com sangue, suor e arrependimento. A missão nunca foi sobre mim, murmurou. Foi sobre ele, e eu esqueci disso por um tempo. Clemente apareceu pouco depois, silencioso como sempre. Sentou-se ao lado dele e ouviu tudo. Quando Fábio terminou, o velho apenas disse: "Agora sim, o senhor está pronto." Fábio não entendeu de imediato, mas aquela frase parecia carregar algo profético. A confissão, íntima, havia reacendido algo dentro dele. Não um retorno à velha glória, mas uma fidelidade renovada. E com ela, a coragem de voltar, não como mártir, mas como mensageiro da verdade. Foi anunciado discretamente: Padre Fábio celebrará a missa deste domingo. Nenhuma explicação, nenhum comunicado oficial. Só isso já bastou para lotar a igreja com fiéis curiosos, desconfiados, emocionados. Quando ele entrou, de batina simples e olhar firme, o silêncio foi absoluto. Ninguém respirava. A história emocionante daquele padre esquecido estava de volta ao altar. Mas algo nele havia mudado profundamente. Subiu ao púlpito devagar, sem pressa, com as mãos trêmulas. Começou o sermão com uma frase que cortou o ar. Hoje não. Vim para pregar, vim para confessar. E ali, com a voz embargada, compartilhou a dor, a queda, o silêncio. Falou da traição institucional, do engano, da manipulação, sem citar nomes, mas com verdades que ardiam nos ouvidos. Se meu nome foi usado para acobertar o mal, que hoje ele seja usado para revelar a luz. A igreja chorava. Alguns se ajoelharam. Outros olhavam para ele como quem vê alguém ressuscitado. O suspense se transformava em redenção. Ao final, ele não pediu aplausos nem abraços. Apenas disse: "Não me vejam como herói. Apenas como alguém que errou e decidiu não permanecer calado." E desceu do altar como se deixasse ali não só a batina, mas a própria alma. O impacto daquela missa ainda ecoaria, e não apenas entre os fiéis. Na segunda-feira seguinte à missa, Fábio tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Enviou cópias de todos os documentos, vídeos e áudios para uma pequena equipe de jornalismo investigativo. Uma mídia independente, desacreditada pelos grandes veículos, mas conhecida por sua integridade. Divulguem tudo, sem cortes, sem proteção. A verdade precisa sair da sacristia. Aquilo não era só um ato de coragem, era um ato de fé. Fé na justiça, fé nas pessoas. Os jornalistas ficaram chocados com o material. Em menos de 48 horas, organizaram uma reportagem especial com provas, depoimentos, datas e rostos. O conteúdo foi publicado em uma série de episódios documentais com o título O Velo da Batina. Cada capítulo causava mais comoção, mais indignação,
mais clamor. A história emocionante que antes envolvia fé, agora mexia com os alicerces do poder. Era impossível ignorar. Fábio assistiu tudo da casa de retiro, sentado no mesmo banco onde antes rezava em silêncio. Chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Agora não sou mais o único a carregar esse peso. O suspense sobre as consequências pairava no ar. Mas uma coisa era certa: o segredo havia sido exposto. E o mundo, enfim, precisava olhar para ele. O Brasil inteiro parou. Jornais, rádios e até canais internacionais repercutiam o escândalo. Bispos presos, padres afastados, entidades ligadas à igreja sendo investigadas por tráfico humano e lavagem de dinheiro. O que começou com um simples pendrive virou manchete em todas as telas. Rede de corrupção na igreja é exposta por ex-padre influente, dizia uma das capas. A história emocionante de um homem esquecido agora explodia como uma bomba institucional. Dom Ricardo foi o primeiro a cair. Tentou negar, depois se calou. As imagens do julgamento viralizaram. Um contraste cruel entre o homem de mitra dourada e os documentos que o ligavam ao esquema. Outras figuras eclesiais seguiram o mesmo caminho. A surpresa maior foi a rapidez com que o Vaticano pediu cooperação total com as autoridades. O suspense dava lugar à ação. A igreja, pressionada, começou a reagir. Fábio, no entanto, não apareceu em nenhuma entrevista. Não celebrou, não comentou, não reapareceu. Apenas escreveu uma nota pública: que a justiça seja feita, que o evangelho continue. Enquanto o país se dividia entre choque e esperança, ele permanecia em silêncio. Mas o seu nome já estava gravado na memória coletiva. Não como mártir, não como santo, mas como aquele que teve coragem de falar quando todos mandavam calar. O escândalo gerou um terremoto dentro da própria igreja. De um lado, padres e fiéis que viam em Fábio um profeta moderno, alguém que rompeu o silêncio sagrado em nome da verdade. De outro, grupos mais tradicionais acusavam-no de traição, de lavar roupa suja em praça pública, de causar escândalo entre os pequenos. As redes eclesiais se dividiram. Missas onde ele era citado geravam vaias ou aplausos. A história emocionante agora era também campo de batalha doutrinária. Algumas dioceses chegaram a proibir a menção ao nome de Fábio em celebrações. Artigos foram publicados em sites católicos questionando sua sanidade, seu passado, até mesmo sua vocação. Padre ou justiceiro? Perguntava um editorial venenoso. O suspense crescia sobre o futuro da igreja no Brasil. Surgiriam mais denúncias? Mais padres como ele? A polarização religiosa se intensificava. Aquilo não era mais apenas sobre fé, era sobre poder. Apesar da pressão, muitos jovens seminaristas encontraram em Fábio uma inspiração nova. Ele nos ensinou que a obediência não anula a consciência, disse um, anonimamente. Outros começaram a estudar teologia com olhos mais críticos. A igreja tremia, mas também se transformava. E mesmo sem dizer uma palavra, Fábio continuava causando impacto. Sua escolha pelo silêncio começava a falar mais alto que qualquer sermão. Convites não faltaram. Entrevistas exclusivas, livros, documentários. Gente oferecendo contratos, editoras prometendo best-sellers. Mas Fábio recusou tudo. Não. Quero ser símbolo. Quero ser esquecimento. Sua resposta ecoou como um choque. Muitos não entenderam. Como alguém que desmantelou um sistema inteiro podia simplesmente sumir. Mas quem acompanhava sua história emocionante desde o início, sabia. Ele nunca buscou fama, buscava paz. Voltou para a casa de retiro. Reassumiu sua rotina simples. Varrer o chão da capela, cuidar do pomar com Clemente, escrever bilhetes que nunca entregava. O silêncio voltou a ser seu abrigo, não sua prisão. Quando perguntado por um repórter que conseguiu encontrá-lo, por acaso ele respondeu apenas: fale de Cristo, não de mim. Não havia vaidade na sua escolha,
Apenas um desejo profundo de desaparecer no anonimato que a fé pede em sua forma mais pura. Mesmo longe das câmeras, sua presença ainda era sentida. Seu nome, sussurrado com respeito ou com medo, se tornara símbolo de algo que a igreja tentava processar. Mas Fábio parecia indiferente a isso. O suspense agora era outro. Como alguém que viu tanto, sofreu tanto e expôs tanto, ainda conseguia encontrar consolo no silêncio? Essa resposta ele jamais daria, porque ele sabia que certas coisas não se explicam, apenas se vivem. Aconteceu sem aviso. Numa manhã fria, Fábio colhia hortelã no quintal quando ouviu passos na trilha de pedras. Era um homem de estatura média, barba grisalha, olhar cansado, mas sereno. Não disse o nome, mas Fábio soube na hora. Era ele, Elias. O verdadeiro. Ou talvez só mais um elo da história emocionante que o guiou até ali. Eles se olharam por alguns segundos como se palavras fossem desnecessárias. E, de fato, quase não falaram. Obrigado por não ter desistido, disse Elias, enquanto entregava um envelope pequeno. Dentro, uma foto antiga do abrigo, com uma frase escrita à mão. A verdade salva. Mas antes ela dói. Fábio segurou o papel por alguns segundos. Depois fechou os olhos. Não perguntou de onde Elias vinha, nem para onde iria. Sabia que aquele encontro era mais espiritual do que físico. Uma confirmação de que sua dor não foi em vão. Elias sorriu, deu um leve aceno e partiu pela mesma trilha por onde veio. Fábio ficou parado, olhando até ele desaparecer entre as árvores. O vento bateu mais forte naquele instante, como se levasse embora um ciclo inteiro de suspense, emoção, culpa e redenção. Era o fim de algo, mas também o início de um novo silêncio. Um silêncio cheio de sentido. Foi Clemente quem encontrou o bilhete. Estava sobre a escrivaninha, ao lado, do terço desgastado e de um caderno com páginas arrancadas. A letra era a mesma de sempre, firme mas contida. Não se preocupem comigo, apenas rezem. Rezem por mim, porque eu ainda não consegui me perdoar. A frase cortava como lâmina. A história emocionante de Fábio ganhava sua nota mais humana. O reconhecimento de que há feridas que a justiça não cura. Clemente leu a carta em silêncio e depois a guardou no bolso, como se quisesse protegê-la do mundo. Não contou a ninguém o que viu naquela manhã, mas seu olhar andava mais pesado desde então. Alguns acreditavam que Fábio havia voltado ao seu interior mais profundo. Outros diziam que partiu para longe, em busca de anonimato absoluto. Mas ninguém sabia ao certo. E talvez fosse melhor assim. A frase virou sussurro entre os que ainda o lembravam. Reze por mim. Não era um pedido de pena, mas de comunhão. Um grito abafado de quem fez tudo o que podia, mas ainda carregava a cruz do próprio coração. O suspense agora se misturava à oração, e a figura de Fábio, outrora herói ou vilão, tornava-se aquilo que mais desejava ser, só um homem. A pequena capela da casa de retiro amanheceu aberta naquele domingo. O sino tocou sozinho, empurrado pelo vento. No altar, uma batina cuidadosamente dobrada repousava sobre o mármore frio. Ao lado, o bilhete manuscrito em papel simples, com apenas uma frase. Quando a voz silencia, a verdade continua. Era o estilo de Fábio, direto, poético, carregado de um suspense que emocionava sem explicar. Ninguém sabia ao certo quando ele havia partido. As pegadas sumiam no mato úmido, como se a natureza tivesse escolhido protegê-lo. Clemente entrou, ajoelhou-se diante do altar vazio e fechou os olhos. Não disse nada, apenas permaneceu ali, como se compreendesse cada camada daquele gesto. A história emocionante que começara com aplausos, escândalo e dor, agora encontrava sua pausa no silêncio. A batina ficou ali por dias, como se fosse um relicário de tudo o que havia sido vivido. Visitantes anônimos começaram a chegar, alguns só para olhar, outros para rezar em silêncio. Aquele altar vazio dizia mais do que 1000 sermões.
Era um símbolo de ausência, mas também de presença real. Porque quem vive com verdade, mesmo em silêncio, nunca desaparece de verdade. A frase começou a se espalhar em murais, redes sociais e até em camisetas. O silêncio fala quando o mundo grita. Ninguém sabia ao certo se foi escrita por Fábio, mas parecia resumir tudo. Em tempos de escândalos, manchetes e opiniões gritadas, ele escolheu o oposto: calar. E nesse silêncio, sua história emocionante continuava ecoando. Não como barulho, mas como verdade que atravessa o tempo. Alguns diziam que ele foi covarde, outros o chamavam de mártir, mas a maioria simplesmente sentia saudade. Não da figura pública, mas da humanidade com que ele falava e calava. O suspense de seu desaparecimento virou parte do legado, porque, afinal, há vozes que falam alto mesmo quando não dizem nada. Fábio se tornara uma delas. Na última página do caderno que deixou, uma única linha escrita à mão, quase ilegível. Ainda acredito. Era tudo. Nenhuma assinatura, nenhuma data. Só isso. E, de alguma forma, era o bastante. A história, incrível de Fábio, terminava ali. Ou talvez começasse de novo, no coração de quem teve coragem de escutar o que ele nunca gritou. A tela escurece lentamente. O som de um sino distante ecoa, seguido por alguns segundos de silêncio absoluto. Nenhuma música, nenhuma imagem. Apenas o peso do que foi vivido. De repente, uma frase aparece em letras brancas, firmes, no centro da tela. Inspirado em fatos que poderiam estar acontecendo agora. Uma afirmação sutil, mas provocadora, como quem lança uma semente de dúvida no coração de quem assiste. Não se trata de ficção pura, nem de realidade documentada. Trata-se de algo entre os dois. Um alerta. Porque essa história emocionante, cheia de suspense, emoção e dor, não está tão distante assim do que acontece nos bastidores de muitas instituições. Pode estar acontecendo agora, no silêncio de uma sacristia, na omissão de uma autoridade, no grito sufocado de quem sabe demais. E aí, quando a tela apaga de vez, o vazio que fica não é só técnico, é existencial. A sensação de que, talvez, essa história cativante não seja apenas sobre um padre, mas sobre todos nós, sobre a coragem de dizer a verdade, sobre o preço do silêncio, e sobre o que acontece quando alguém escolhe não se calar. Agora que você viu até onde essa história emocionante chegou, me diz, quantas verdades ainda estão sendo escondidas por trás de rostos sorridentes e sermões ensaiados? Quantos Fábios estão em silêncio por aí, tentando sobreviver enquanto o mundo aplaude as máscaras? E você teria coragem de fazer o que ele fez? De perder tudo em nome da verdade? Ou prefere continuar acreditando que as instituições são perfeitas só porque carregam símbolos sagrados? Comenta aqui embaixo. Você acha que ele errou em divulgar os documentos? Ou foi um ato de fé? Qual parte dessa história mais te impactou? Se essa história te prendeu, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente não tem medo de tocar em assuntos que muitos preferem evitar.